10 de outubro de 2014. Seleção de Dunga terá primeiro teste de fogo neste sábado contra a Argentina no Superclássico das Américas. Com gol de Damião, Santos bate o Bahia e chega à terceira vitória seguida. Na estreia de Neymar, Inter leva a goleada histórica da Chapecoense. Inspirado, o goleiro Fernando Praz compara Valdívia a um filho. Explica por que Dorival Júnior está obtendo melhores resultados do que Gareca. Projeta reencontro da torcida com Felipão e Marcos. É o Palmeiras lutando pela sobrevivência. Rogério dá susto no treino do São Paulo, mas está confirmado para enfrentar o Galo. E ainda, a luta da Portuguesa para escapar da Série C. E o Troféu Brasil de Atletismo com as esperanças de medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016. O Gazeta Esportiva volta já! Chegou a sexta-feira, boa noite para você. Amanhã acontecerá mais uma edição do maior clássico do futebol mundial. E em 2014, ela tem um sabor especial. Neste ano, o confronto entre Brasil e Argentina completa 100 anos. E nenhum dos dois lados quer ter no currículo uma derrota em uma data tão especial. Veja como o Brasil e a Argentina se preparam para o Superclássico das Américas, que será disputado em Pequim, na China. Alegria agora e amanhã. Alegria agora e depois amanhã. Em todos os treinos da seleção brasileira na China, o clima de descontração sempre marcou as atividades. E não poderia ser diferente quando, hoje de manhã, os jogadores fizeram um reconhecimento do gramado no estádio Ninho do Pássaro, local da partida de amanhã. O Superclássico das Américas, contra a Argentina às 9h05, horário de Brasília. Apesar da alegria, Dunga mostrou um certo descontentamento com o palco do jogo. A condição do gramado é razoável, né? Tem algumas partes que a bola pica. Mas essa não é a única preocupação do comandante canarinho. A adaptação é muito difícil, né? Até o momento os jogadores ainda não conseguiram dormir a noite toda. Acordam 3, 4 horas da manhã, assim como todos nós, não modificou nada. Então isso dificulta. O ideal seria a gente ter mais trocas, né? Os jogadores teriam um outro rendimento, o próprio jogo teria uma outra dinâmica, né? Isso vai atrapalhar um pouco. Principal estrela do time, o atacante Neymar encara os adversários com muito respeito, mas sem supervalorizar os hermanos. Acho que a mentalidade tem que ser a mesma sempre. Independente se é Brasil e Argentina, se é Brasil e Japão, se é Brasil e China. Temos que encarar todos os jogos com muita seriedade, porque é a seleção brasileira, né? Além de ser seleção brasileira, todo mundo que joga contra a seleção brasileira ganhar. Todos no elenco sabem que quando o Brasil e a Argentina se enfrentam, sai até faísca. Por isso, as perspectivas são sempre de um duelo muito parelho. O Brasil e a Argentina sempre será um jogo muito disputado, independente em que local, em que momento, que jogadores estão ali. Sempre vai ser um jogo que todo mundo sente, né? E eu acho que vai ser um jogo disputado, vai ser um jogo bonito. Eles vão poder ver um futebol diferente que estão habituados a ver, que vai ser muito competitivo. E o treinador não esconde a maneira que o Brasil vai jogar. Se eu quiser agradar vocês, eu vou dizer que a gente vai para cima. Qualquer treinador que quer agradar a imprensa, a torcida, diz que vai para cima. Mas depois que chega na hora de jogar, todo mundo joga se defendendo e atacando quando tem a bola com velocidade, como é o futebol moderno. Ninguém joga tão aberto assim. E se a gente buscar também lá atrás, ninguém jogava tão aberto. Todo mundo se protegia, que é normal no futebol, né? Organizar a defesa, depois você passa pro ataque com a qualidade técnica dos jogadores. Para no mínimo não perder o jogo, basta o time tupiniquim não sofrer gols. E o responsável em defender a meta verde-amarela é o goleiro Jefferson, que mandou ver nos elogios ao trabalho feito com Taffarel na China. Eu até parabenizo o Taffarel, né, pelo trabalho dele, pela pessoa que ele é. Converso bastante com ele, né, e digo que para mim ele
conheci ele agora, mas para mim ele é um dos melhores treinadores do que eu já vi na minha carreira, né? A Argentina também treinou hoje no Ninho do Pássaro. O técnico Gerardo Martino não divulgou a escalação do time que vai para o jogo de amanhã. Contudo, garantiu a presença de Messi em campo, mesmo com o camisa 10 não estando 100% fisicamente. Agüero deve ser o parceiro de La Pulguita no ataque. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Existem duas maneiras, talvez até três, de observar esse jogo. O primeiro deles ainda é a lembrança da Copa do Mundo, não tem como. E quando você lembra da Copa do Mundo, você lembra de um Brasil saco de pancadas e de uma Argentina que chegou à final do Mundial contra a Alemanha e jogando de igual para igual. Até poderia ter vencido a Alemanha naquela decisão. A própria Argentina que voltou a enfrentar os alemães campeões do mundo, agora recentemente, e goleou, jogando na Alemanha. Então, isso faz da Argentina um time favorito, né? Uma equipe favorita pelo que tem apresentado nos últimos jogos e pelo que o Brasil apresentou. O Brasil trocou de técnico, trocou um ou outro jogador, mas a estrutura continua a mesma, quer dizer, então não dá para você dizer que o Brasil pode ser melhor depois de 2 jogos sob uma nova gestão, sobre uma nova comissão técnica. Por outro lado, quando você olha para trás, nos jogos Brasil e Argentina, nos últimos na era Dunga, a Argentina também era favorita. E o Brasil conseguiu surpreender, venceu numa final de Copa América, jogando de maneira retrancada, explorando contra-ataque, venceu por 3-0, venceu muito bem. Venceu também alguns amistosos. Então, isso minimiza um pouco o meu pessimismo, né? A rivalidade, o histórico dos dois times, isso acaba motivando e equilibrando um pouco mais o jogo. Mas que para mim a Argentina é favorita, ainda mais com o Messi em campo, isso eu não tenho a menor dúvida, Alberto. O que você pensa disso? Sem dúvida. Eu Boa também, noite. bom, acontece o seguinte, tem aquela história, clássico é clássico e tal. E o Brasil pode perfeitamente ganhar. O Brasil tem um jogador extraordinário, que é o Neymar, né, que pode criar uma situação absolutamente inesperada numa partida. É a propósito do Neymar e do Dunga. As falas dos dois hoje, né, eu vi pela televisão, é que me deixa sem esperança além desse jogo. Porque o jogo ganhar esse jogo, perder... Não vai fazer muita diferença. Não faz muita diferença, é clássico, é um jogo amistoso e tal. Mas o Neymar, o que ele sempre passou foi a ideia de que ele era o Neymar, aquele jogador de invenção, aquele jogador de criação, de jogadas inesperadas, aquele jogador genial, eficiente ao mesmo tempo, capaz de criar jogadas bonitas, né, que fizesse o público delirar e tal. Eu vejo o Neymar solene, sisudo, dizendo, olha, não esperem show, porque não vai dar. Quer dizer, a alegria era o Neymar travestido de Dunga, sabe? Como se ele pusesse a máscara do Dunga e resolvesse falar. E o Dunga com aquela velha coisa assim, não dá, o futebol tem que defender e atacar. Claro, tem que defender, armar e atacar, desde que o mundo é mundo, desde que inventaram a bola, sabe? Não tem nenhuma novidade disso. O que precisa é ter ideias novas. É isso que falta ao nosso treinador, ao futebol brasileiro como um todo. E aí não tem repertório, né? Não tem repertório. Muito bem. A enquete de hoje do site gazetesportiva.net é sobre o maior clássico do futebol mundial. Celso Cardoso e Alberto Helena Júnior. Quem vencerá o Superclássico das Américas? Brasil e Argentina. O Celso falou ontem que vai dar Argentina. Já mudou de ideia? Não, Argentina. Alberto Helena Júnior, também? Eu acho que deve dar Argentina. Tem mais time neste momento e mais conceito. Mas aquela história clássico, né? Ixi, nossa, fiquei passada agora. Bom, o resultado sai no final do programa de hoje. A gente espera o seu voto. Você acha que dá Brasil? Opinião. Eu acho que dá Brasil. Pelo menos eu gostei do modo como o Dunga treinou a equipe. Treinou melhor do que o Filipão treinava lá em Teresópolis, né? Mas não sei se vai dar resultado, né? Aí eles põem a culpa no clima, na poluição da China.
Campeonato Brasileiro, nesta semana a contratação e o desempenho do atacante Leandro Damião foram alvos de críticas do ex-presidente do Santos, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. E nesta quinta-feira, contra o Bahia, o atacante deu a melhor resposta possível ao dirigente. Garantiu a vitória do Alvinegro na Vila. Veja na narração de Osmar Garrafa. Autoriza Jean-Pierre Lima. Campeonato Brasileiro Vila Belmiro. Aqui tem Santos e Bahia na Gazeta para você. Cruzamento para dentro da área. Olha o Lucas. Ainda na sobra, Gilvânio. Marcelo Lomba faz grande defesa. Boa bola para o Patito. Esse também tem empresário. Tá aí, Patito. Jogou para dentro da área, Damião de cabeça e gol! Gol do Peixe! Leandro Damião, cruzamento do Patito. Damião sozinho deslocou Marcelo Lomba. Santos 1, Bahia 0. Olha o Pará no cruzamento para dentro da área, apareceu o David Braz, olha a sobra, olha o gol, olha o gol, olha o gol, para fora do gol! Incrível o gol que perde o Bahia com o goleiro Vladimir Batido. Patito, ainda Patito, pedalou, tocou pro Damião, ele levantou para armar a bicicleta, meteu uma puxeta e passou perto do Lomba, hein? Lucas Lima recebeu, tá de frente, fez a parede, Damião. Lucas Lima, boa bola, olha o Patito, Marcelo Lomba. Souza, ainda Souza. Boa bola pro Giovânio, ele é liso, hein? Abriu o espaço, a bola pega no travessão. Vai com ela, vão dando espaço, Damião. Lucas Lima, cruzamento para trás. Na chegada do Souza, ele chegou a tocar na bola em direção ao gol, mas ela foi linha de fundo. Tá autorizado, hein? Marcos Aurélio experimentou, houve o desvio na trave. O Vladimir estava indo para o canto direito, a bola explodiu caprichosamente na trave. Ainda Rildo procurou o espaço, toque para o Leandrinho, Rildo cortou, Gabriel bateu para fora do gol. Não quer saber de confusão, o escanteio batido, toque de cabeça do Chiesa. O Vladimir comprou ingresso e ficou na torcida, amigo. Emanuel e Marcos Aurélio largou, Vladimir pegou com os pés na sequência. Nós fizemos talvez um dos melhores jogos, controlamos muito bem o jogo, quase que 80% do tempo. Criamos várias oportunidades ou situações que a gente poderia ter finalizado e transformado em gols. E aí, nos últimos minutos, a gente tem que sofrer, infelizmente, mas é aquilo que a gente fala. A gente tem que ter muita concentração, né? Definir o jogo assim que tiver oportunidade. O Leandro está buscando o seu espaço, ele está tentando reconstruir um caminho que ele já conquistou há um tempo atrás, mas que ele precisa reencontrar. Então é necessário que ele possa se empenhar muito, se dedicar muito. A gente viu hoje momentos de muita lucidez dele, de importância, um jogador que briga muito na frente, disputa muito o jogo. E a gente sabe que ele tem condições de fazer ainda mais. E a cada instante que ele conseguir fazer bons jogos, ter a capacidade de ter bons momentos, ele fica mais pronto para poder buscar esse caminho. O Leandro Damião nunca me pareceu um jogador extraordinário. Tanto que quando foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, eu estranhei. Depois até cheguei à conclusão de que é um bom jogador, ponto. Só que um bom jogador que hoje carece de confiança. Eu acho que confiança ela é tão importante para o atleta, autoconfiança, do que a questão física, do que a questão técnica. E me parece mesmo que o Leandro Damião sentiu o peso, eu dizia isso ontem, não sei se você concorda comigo, dessa contratação. Ele não tem nada a ver com isso, mas enfim, ele foi vendido a peso de ouro e existe uma cobrança de futebol à altura daquilo que o venderam.
E ele me parece que talvez tenha sentido o peso dessa responsabilidade e não está conseguindo jogar aquilo que ele jogou no Internacional. Se ele conseguir jogar aquilo que ele jogou no Internacional e levou a seleção brasileira, ele vai ser importante para o Santos. A questão é que ele ainda está aquém disso, mas agora com um golzinho aqui, quem sabe outro amanhã, depois essa confiança seja resgatada. Mas o mais grave é que pelo fato de ter sido jogador contratado a peso de ouro, ele tem que jogar. E ele jogar significa tirar do time o Gabigol, que é um menino de ouro que estava aí muito bem antes da chegada do Leandro Damião, fazendo muito gol e tal. Com um detalhe, o Gabigol é um jogador, como os demais do time do Santos, do meio de campo para frente, que participa do jogo, que tem técnica, é capaz de fazer um passe. Faz aquilo que o futebol moderno pede. O futebol de sempre, né? O futebol moderno. Futebol da vida inteira, futebol, jogar bola. É isso que o cara tem que saber fazer. Agora, o Leandro Damião é aquele centroavantão. Esse sim é antiga. É isso que eu me refiro. De um certo que não tempo. Cabe mais no futebol de hoje. Não, sabe, que só funciona quando está de lua, que a bola cai e ele faz o gol. Se não funciona, não participa, ele não colabora, ele não é solidário com o resto do time. Sabe? E isso aí não é bom para o Santos. Nessa período em que o Santos está lançando novos jogadores, está em transformação. Hoje é cada vez mais restrito, né, o espaço o lugar daquele 9 antigo que só ficava parado esperando a bola chegar. Ele tem que participar efetivamente do jogo. Tem que mudar a característica. Não pode mais ficar só na banheira ali, né? Esperando. Pode. Bom, mais 2 partidas completaram a rodada deste meio de semana do Brasileirão. No Maracanã, Fluminense e Atlético Mineiro ficaram no 0-0. Já na Arena Condá, a Chapecoense humilhou o Internacional com uma histórica goleada. Veja como foi. Em Chapecó, Dionis recebeu o cruzamento da esquerda e anotou Chapecoense 1, Internacional 0. Leandro aproveitou o vacilo de Paulão e marcou o segundo dos donos da casa. Na etapa complementar, Camilo rolou para Leandro fazer mais um, o terceiro dos catarinenses. Camilo cobrou falta pela direita, a bola tocou no travessão e sobrou limpa para Dionis. Não perca as contas, 4-0 Chapecoense. Faltando 3 minutos, com Rafael Moura no lugar de Dida expulso, o Inter tomou mais um. Camilo de pênalti fechou a conta na Arena Condá. Chapecoense 5, Internacional 0. São coisas que acontecem só no Campeonato Brasileiro. Quem, em sã consciência, acho que, como diria o nosso querido Galvão, nem o mais fanático torcedor chapecoense ia cravar num bolão, por exemplo, Chapecoense 5, Internacional 0. E é algo até difícil de explicar, levando em consideração que foram 5-0 e poderiam ter sido mais. Com um detalhe ainda mais, o Inter não jogou tão mal assim. Pois é. Quer dizer, claro, jogou mal, mas não tão mal. Inclusive com a participação muito boa, pelo menos no segundo tempo, do Alex. Jogou muita bola o Alex. Alex, para mim, foi o melhor jogador em campo. E, no entanto, o time dele tomou de 5 e podia ter sido 7 ou 8. E um time que estava lá embaixo na rabeira, brigando, fugindo da zona de rebaixamento, né? E o Internacional era até então, até a rodada passada, vice-líder do Campeonato Brasileiro. São coisas do nosso equilibrado futebol. Atletismo, o Troféu Brasil, que está sendo disputado em São Paulo, é mais uma oportunidade dos atletas brasileiros de mostrarem aí que terão condições para brigar por finais e medalhas na Olimpíada de 2016. É o que a gente espera, né? E o repórter Fernando Gavini acompanhou as disputas nesta quinta-feira. Seja na força, seja na resistência, seja na velocidade. Evolução é o que precisa o atletismo brasileiro para chegar competitivo na Olimpíada de 2016. A velocista Ana Cláudia Lemos sabe que falta pouco para chegar perto do nível das mulheres mais rápidas do mundo. Por isso, momentos antes da final dos 100 metros rasos, ela busca na música a melhor maneira para se concentrar. Ajuda a aumentar um pouco a adrenalina, a focar na música e não ficar prestando atenção em outras coisas. E a controlar um pouquinho o nervosismo. Lançador de martelo, Wagner Domingos, o Montanha, vive o melhor ano de sua carreira, mas sabe que o caminho é longo. Durante 4 meses este ano, trabalhou na Eslovênia com o técnico Vladimir Kevo, que treinou Primus Cosmos, campeão olímpico em 2008 e mundial em 2009.
Eu melhorei bastante minha técnica, né? Uns pontos que eu precisava melhorar, eu melhorei. Minha força específica, né? E competições lá na Europa que tem bastante nível, então você pega uma experiência melhor. No Troféu Brasil, ele lançou o martelo a 75 metros e 47 centímetros, medalha de ouro e recorde brasileiro. Mas bater a melhor marca do país esteve longe de ser uma novidade para ele em 2014. Hoje foi a 5ª vez. Hoje eu estou bem feliz, né? Por conta de vários problemas assim, pessoais e tal, mas minha família sempre me dando força, meus amigos. Então isso daí é bastante emocionante e me dá uma felicidade muito grande. Bem diferente foi a reação de Ana Cláudia Lemos ao vencer os 100 metros rasos. Mesmo cruzando em primeiro lugar, ela sequer comemorou. A vitória é importante para o clube, é legal, mas eu só comemoro quando eu bato recorde, quando o resultado realmente é expressivo. Para mim, não é bom. Não é difícil explicar a reação de Ana Cláudia. 3 lesões atrapalharam sua evolução em 2014. Ano passado, ela teve sua melhor temporada e ficou bem perto de baixar dos 11 segundos. Eu corri 11,05 e corri 10,93 com 2,1 de vento. O permitido é 2,0 e para o próximo ano eu quero correr abaixo dos 11, eu vou correr. Nas contas de Ana Cláudia, para sonhar com uma final olímpica, ela precisa correr os 100 metros rasos abaixo dos 11 segundos. Já Wagner Domingos precisa evoluir ainda mais. Em 2014, ele melhorou em 3 metros o recorde brasileiro. Mas se quiser chegar com chances ao Rio de Janeiro em 2016, suas marcas precisam crescer ainda mais. Meu objetivo é tentar chegar perto dos 77, que aí eu sei que eu consigo ficar numa final. E aí manter essa média assim, 76, 77, toda a competição, que aí eu vou chegar na Olimpíada bem, com grandes possibilidades de pegar uma final. E para medalha, quanto você imagina? Para medalha tem que estar ali entre os 80. Aí só Deus na hora lá, bater, dar um toque na minha cabeça de ser hoje é só seu dia. Bacana, né, pessoal? Super humilde, super esforçado, a gente está torcendo. E daqui a pouquinho tem a primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei. O SESI recebe o Brasil Quirim de Campinas e as duas equipes devem vir reforçadas para o jogo. A primeira semifinal do Paulista Masculino começa nesta noite. E o Brasil Quirim de Campinas recebeu uma ótima notícia. O central Gustavão está recuperado de lesão no tornozelo e inicia o duelo contra o SESI. Gustavão é uma peça fundamental na equipe, né? Já vem na equipe há 2, 3 anos e já tem um conhecimento grande, até ter jogado aqui, é importante ele estar e isso faz bem para o grupo também, né? Então é mais um potencial jogador aí que faz a mistura tática ser boa para o nosso lado. O SESI também recebeu outra notícia boa, mas com uma ressalva. Murilo ainda se recupera de um problema na coxa, porém pode fazer a estreia no torneio. Eu não vou correr o mínimo risco, né, de uma situação de lesão dele venha piorar. Esse risco eu não quero, eu acho que não é necessário, né? Com certeza gostaria de contar com ele, 100%. Isso para o momento não é possível. Então talvez, mais uma contribuição dele aí no fundo de quadra, talvez a gente opta a usá-lo e vai ser muito importante. As equipes já se encontraram 2 vezes nesta temporada e o time de Campinas levou a melhor nas 2. Mas com o time da capital completo, o equilíbrio deve voltar à tona. É uma partida difícil, como sempre foram todas as partidas que o Brasil queria. Esse ano eu acredito que é o time mais homogêneo deles, o time mais forte, onde eles têm boas peças de reposições, eles têm um time muito bom, um levantador que jogou com a gente aqui ano passado, que é um bom levantador. Então eles reforçaram bastante a equipe deles e acredito que vão ser 2 partidas aí bem complicadas. Campinas terminou a fase de classificação em primeiro e o SESI apenas na 4ª colocação, mas vai atuar em seu ginásio pela primeira vez na temporada. Motivo para o adversário tentar transferir o favoritismo para o time da casa.
Não gosto muito de favorito, porque primeiro que eu não aposto, a gente não está correndo corrida de cavalo, né? Favorito não se leva a nada, ser favorito ou não. Mas eu gosto de jogar para eles, porque primeiro que eles são tricampeões do Paulista, nem sei. Tem um elenco recheado, tem um investimento maior que o nosso. Tem atletas que estão na seleção, que estão no nível internacional disputando. São estratégias e cada um tem a sua, né? Então, é um jogo extremamente equilibrado, né? Se o time deles acredita que o nosso seja o favorito, ok, sem problema algum, né? Mas é cômodo isso. Muito bem, a seleção brasileira continua brilhando no Mundial Feminino de Vôlei que acontece na Itália. Hoje elas venceram a equipe da República Dominicana por 3-0 e fecharam a terceira fase na liderança do Grupo H. O outro time classificado na chave foi a China. Agora, na semifinal, as brasileiras enfrentarão os Estados Unidos, que ficaram em segundo lugar no Grupo G. Em primeiro ficou a Itália, que decidirá com a China uma vaga na decisão. O Brasil volta à quadra amanhã, ao 12h30, valendo um lugar na grande final. E olha, já está aberta a votação para escolher os vencedores da 11ª edição do Troféu Mesa Redonda. Para deixar o seu voto, é só acessar o site www.trofeumesarredonda.com.br e seguir lá todas as instruções. E mais uma vez, a Baltec e a Lux Color estão conosco no Troféu Mesa Redonda, uma festa linda, viu? Em dezembro, dia 9 de dezembro a gente grava. Olha, tá muito chique. E o site está muito legal também. Vote. Domingão, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate. Eu estarei lá com vocês mais uma vez e a cobertura completa da rodada do Brasileirão, reportagens especiais e muito mais. E além do nosso time de comentaristas, nós receberemos aqui nos nossos estúdios o ex-presidente do Palmeiras, Luiz Gonzaga Beluso. Portanto, preparem a artilharia, preparem as perguntas. E o doutor Marco Aurélio Cunha. Ó, câmera 3, a gente te espera, hein? Domingo, 9h30 da noite, temos um encontro marcado. Tô lá também, viu? Alberto Helena Júnior, também no Mesa Redonda. Pensando que é pouca porcaria? Aí vai ser, então, esse domingo é muita, né? Porque tenho eu, tenho o Alberto Helena. Bom, 4 jogos essa noite e 6 amanhã completam a 29ª rodada da Série B. O Oeste recebe o Atlético Goianiense às 7h30 em Itápolis. No mesmo horário, jogam Vasco e Boa Esporte em São Januário, Ceará e Bragantino no Castelão e o Vila Nova enfrenta o Joinville no Serra Dourada. Que gracinha essas artes, adoro, viu? Amanhã 3 partidas começam às 4h10, vamos ver aqui a Ponte Preta e Santa Cruz jogam no Moisés Lucarelli. Na Arena Pernambuco tem Náutico e ABC e na Arena Independência o América Mineiro recebe a Portuguesa. 10 minutinhos mais tarde, o América de Natal enfrenta o Sampaio Corrêa na Arena das Dunas. E fechando a rodada às 9 da noite, o Luverdense enfrenta o Paraná em Lucas do Rio Verde e na ressacada jogam Avaí e Casa. Muito bem, bom trabalho, meninos. Em situação desesperadora na competição, a Portuguesa realizou nesta manhã o último treino antes do embarque para enfrentar o América Mineiro em Belo Horizonte. A reportagem é de Felipe Boril. O Canindé é vazio. É o reflexo do time dentro de campo. A Portuguesa tem a pior média de público do Campeonato Brasileiro da Série B. São apenas 975 pessoas por jogo. Nesse momento difícil, o jeito é pedir ajuda externa. Quanto ao torcedor, ele é muito importante. Agora mudou, né? As gerações vão passando e a paciência também. Eu sei que fica muito difícil para o torcedor ser gozado no outro dia no serviço, né? É bom quando ele chega gritando, ganhamos, é isso aí, eu sei tudo isso. É preciso se benzer antes de entrar nas 4 linhas. Em uma das piores crises da história, a Portuguesa caminha a passos largos para a Série C do Campeonato Brasileiro. Foram apenas 3 vitórias em 28 jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. A Portuguesa não vence há 9 rodadas e está a 12 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, o Paraná. Mas não foi eu que estou nesses 9 jogos. Não vamos bater recorde sem ter culpa. Vamos fazer falar só o que... Mas hoje você está vestindo a camisa da Portuguesa. Portuguesa, 9 lógico. 9 jogos. Eu que respondo por isso, eu que atendo os torcedores durante... Sou muito conhecido lá em Osasco. A colônia portuguesa tem bastante frequência lá em Osasco e a gente sabe, tem que dar explicação mesmo por que está acontecendo isso. A conversa é o melhor a se fazer. Benazzi chegou e encontrou um elenco inchado, 47 jogadores.
Experiente na função, ele já detectou o principal problema da Lusa. O plantel do Corinthians é 26 jogadores. Aqui tem 47. Então, quer dizer, sempre há os insatisfeitos. Quando você contrata 26, você deixa 6 de fora, é uma coisa. Você deixar 12, 14, 15 de fora, é diferente. A conversa muda, o jogador dá sua desculpa lá fora e não assume a responsabilidade que ele não está jogando nada. Por isso que tem o outro no lugar dele. A verdade é essa. Na próxima rodada, a Portuguesa viaja a Belo Horizonte para enfrentar o América Mineiro, amanhã no Estádio Independência. Depois volta para casa para receber a líder Ponte Preta. Uma sequência difícil e que Benazzi sabe que terá muito trabalho pela frente. E voltamos a falar do Brasileirão, que vai ter 3 partidas amanhã na abertura da 28ª rodada. Às 6h30 tem Botafogo e Corinthians na Arena Amazônia. No mesmo horário, o Goiás recebe o Coritiba no Serra Dourada e às 9 da noite no Pacaembu, o Palmeiras enfrenta o Grêmio. No domingo, às 4 da tarde, jogam Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Na Arena Independência, o Atlético Mineiro recebe o São Paulo. Tem também Bahia e Chapecoense, cuidado com a Chapecoense, na Arena Fonte Nova. E no Beira-Rio, o Internacional encara o Fluminense. E fechando a rodada, às 6h30, jogam Sport e Vitória na Ilha do Retiro. O Atlético Paranaense enfrenta o Figueirense na Arena da Baixada. E o Criciúma recebe o Santos no estádio Heriberto Ilse. Ok, e depois de perder em casa para o Corinthians, o Cruzeiro tem outro time de torcida gigantesca pela frente. O líder do campeonato visita nesta rodada o Flamengo no Maracanã. E a Raposa terá o retorno de uma peça importantíssima da defesa para o confronto. Depois da derrota por 1-0 diante do Corinthians em pleno Mineirão, o elenco do Cruzeiro ainda tenta encontrar explicações para a queda de rendimento da equipe. Então, acho que faltou um pouco mais do nosso poder ofensivo e um pouco mais de capricho, né, e quando chegamos ao ataque. E o Corinthians veio com uma proposta bem defensiva, abdicando mesmo de jogar e jogando por uma bola. E foi o que conseguiram e nessa bola resolveram o jogo. A boa notícia para o técnico Marcelo Oliveira fica por conta do retorno de Dedé à zaga, após cumprir suspensão contra o Corinthians. No entanto, o treinador ainda enfrenta dificuldades para a montagem do time titular. Ricardo Goulart segue lesionado. Everton Ribeiro está servindo a seleção brasileira e Egídio, com dores lombares, é dúvida. Mesmo com os problemas, a chance de reabilitação no Campeonato Brasileiro é o confronto com o Flamengo, domingo no Maracanã. É um jogo importantíssimo para a gente, recuperar esses 3 pontos perdidos em casa. Sabemos da dificuldade, o momento que o Flamengo tá de reação, né? Mas a gente sabe jogar assim. A gente ainda não ganhou no Maracanã, mas chegamos perto. Aí temos grandes chances de fazer um bom jogo lá. O Cruzeiro segue firme, segue forte. Jogo diante do Flamengo, jogo difícil também no Maracanã. Mas onde o Cruzeiro tem totais condições de chegar lá, sair de lá vitorioso e mantendo aí e sustentando a liderança. Outra notícia que agradou o elenco cruzeirense foi o efeito suspensivo obtido pelo departamento jurídico para a perda de mando de jogo. Com isso, a Raposa vai atuar no Mineirão contra o Palmeiras no próximo dia 22 de outubro. Mineirão é nossa casa, Mineirão onde sabemos jogar bastante. Sabemos todos os espaços do campo, conhecemos a forma do gramado de jogar, que o gramado corre. Então, a dificuldade dos adversários de jogar ali e principalmente o torcedor nos apoiando. Bom, primeiramente sobre essa questão do efeito suspensivo. Quem é do direito vai me dizer que é legítimo, que faz parte da estratégia de defesa, para fazer justiça, blá, 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 blá. Mas eu não consigo engolir essa história do efeito suspensivo. Uma vez foi julgado, foi punido, ponto, tem que cumprir a pena. Sabe, não de acordo com a conveniência, porque isso abre brecha, abre espaço para interesses, sabe, vamos falar contra um determinado time, vai jogar em casa contra o outro, você muda. Quer dizer, eu acho que tem que
A sentença ela tem que ser seguida à risca, ponto final. Sobre o Cruzeiro, acho até que pode acontecer de perder para o Flamengo, não acho nenhum absurdo. Mesmo assim, o Cruzeiro continua fortemente credenciado para a conquista do título por tudo que tem feito e pelo time que tem. É muito difícil você imaginar esse time perdendo 2, 3 jogos seguidos. Pode acontecer. E se acontecer, ainda duvido que perca o título. O Cruzeiro está... Olha, que ele jogou bem contra o Corinthians. Se você examinar o jogo com frieza, encontrou uma dificuldade enorme na defesa, no ataque, por causa da defesa do Corinthians, que foi um retrancão e foi muito bem feito. Mas perdeu de 1-0, um clássico nacional. Quer dizer, não é nada que, puxa, mas que desastre, tal, que tragédia, o Cruzeiro entrou agora no funil, vai na banguela, nada disso. Continua sendo o grande candidato ao título, sem dúvida nenhuma. E o Corinthians está em Manaus, a equipe chegou no final desta manhã e agora à tarde o técnico Mano Menezes comandou o último treino antes do confronto de amanhã contra o Botafogo na Arena Amazônia. A novidade deve ficar por conta do volante Ralf. Depois de 4 jogos fora da equipe, o jogador está recuperado de uma lesão no joelho direito e deve ser relacionado para o jogo. Destaque das últimas partidas, o meio-campo Renato Augusto comemora boa fase e mais uma vez deve comandar a equipe que vai em busca da 4ª vitória consecutiva. Celso Cardoso e Alberto Helena Júnior, irei até vocês. Vocês acham que a crise, o desespero aí do Botafogo para deixar a lanterna do Brasileirão pode dificultar as coisas para o Corinthians? O Corinthians já empatou com o Chapecoense em casa, perdeu os 2 jogos do Figueirense. Quer dizer, eu não vou ficar surpreso não, se o Botafogo arrumar encrenca para o Corinthians. Teoricamente, o Corinthians é favorito, isso não se discute, mas pode ter problema, sim. Eu, aliás, vislumbro problemas. Alberto Helena. O Corinthians costuma, pelo menos na temporada está sendo assim, ele costuma jogar melhor contra os times lá de cima, os chamados favoritos. E se atrapalha com os times que estão na parte de baixo. E o Botafogo, no Maracanã, apesar da crise absurda que vive, ele no Maracanã tem se dado bem. Ele é capaz de criar um probleminha aí. Tá certo. Bom, agora vamos falar do São Paulo, que no São Paulo o técnico Muricy Ramalho segue cheio de problemas para definir a equipe que vai ter um duelo complicado contra o Atlético Mineiro na Arena Independência. 10 desfalques, mais ou menos, não é isso? O repórter Fernando Gavini acompanhou mais um treino do Tricolor, confira. 2 dias antes de enfrentar o Atlético Mineiro no Independência, em Belo Horizonte, o São Paulo pega leve no treino. O campo principal está vazio. Lá do outro lado, alguns jogadores experimentam um futevôlei. No campo de society, outro grupo faz apenas um bate-bola. Claro que nós temos um elenco muito pequeno, até para treinamento a gente está com dificuldade. Não estamos arriscando muito nem nos treinamentos. Mesmo sem arriscar para não perder jogadores na reta final do Campeonato Brasileiro, um susto. Rogério Ceni sentiu a mão esquerda e abandonou o treinamento. Foi uma pancada na bola e trave, isso é um bom sinal, porque pancada sempre é mais fácil. Claro, quando dobra o dedo, como aconteceu outro dia com o Jefferson no Botafogo, aí é complicado, mas não foi o caso, foi só pancada aí. Vamos esperar. Logo depois da entrevista coletiva, no entanto, chegou a informação da assessoria de imprensa que o problema com o Rogério Ceni não foi grave. E o goleiro vai estar em campo domingo contra o Atlético Mineiro. Mesmo assim, são muitas as dores de cabeça do técnico Muricy Ramalho. Ao todo, 9 desfalques. Kaká e Souza na seleção brasileira, Ademilson na seleção sub-21, Álvaro Pereira na seleção uruguaia. Ganso, Paulo Miranda e Michel Bastos suspensos, além de Rafael Tolói e Rodrigo Caio, que estão machucados. A dificuldade é muito grande, além de jogadores que estão machucados, suspensos e na seleção. A gente também tem o problema das viagens, que vai realmente pegar bem a gente na reta final do campeonato, junto com a Sul-Americana também. As novidades são Edson Silva e Reinaldo, que cumpriram suspensão e estão de volta ao time. Quem pode ganhar uma oportunidade no lugar de Ganso é Bosquilha, mas não era essa a ideia que Muricy Ramalho considerava a melhor.
O treinador queria colocar Allan Kardec na meia e jogar com Osvaldo, Pato e Luiz Fabiano no ataque. Tem que voltar no problema físico. Se você olha o Kardec hoje, o desgaste dele é terrível. Porque ele é um cara de frente que volta demais. Ele é um dos caras que mais, na quilometragem, o cara que mais corre. Claro que é uma boa ideia, eu pensei várias vezes nisso, mas a gente tem que pensar na condição física e hoje você sabe que se o cara não estiver fisicamente bem, não joga, né? Tudo seria mais fácil se o São Paulo pudesse contar com Kaká, Souza e Álvaro Pereira. Muricy Ramalho não engole o fato da rodada do Campeonato Brasileiro acontecer no mesmo dia da data FIFA. Pior do que isso é saber que pouco ele pode fazer para mudar o calendário. Acabou a Copa do Mundo e o certo era realmente conversar sobre futebol, mas ninguém conversa nada e a gente não vê nenhuma iniciativa das pessoas que comandam o futebol brasileiro para se conversar. Por essas e outras, pode-se dizer que o futebol brasileiro faz mal à saúde. Muricy Ramalho que o diga. Aqui é loucura, aqui é todo dia loucura então ele acaba fazendo mal à saúde, sim, porque a gente tem uma cultura burra, né? Muito burra, que quando ganha o time e quando perde o técnico. Isso é muito burra. Eu não tinha visto a matéria do Gavini, estou vendo agora no ar, mas quando a matéria começou, eu já pensava justamente falar isso. Como é que a gente vai cobrar? Cobrar não, né? Pedir calma para o Muricy, que estava se recuperando de um problema no coração, diante de um quadro como esse. Porque essa é a realidade. A CBF dá um tiro no pé, mata o principal campeonato que ela tem, tira as grandes estrelas num momento decisivo, e se o time perde, ninguém vai lembrar disso. Aí é o técnico que é burro, o técnico é retranqueiro, o técnico escala mal, sobra tudo nas costas do técnico. E a gente tem que reverenciar o Muricy Ramalho, talvez seja até, ele sempre falou, mas agora esteja talvez colocando para fora também para aliviar, que está batendo o tempo todo, que bate nesse calendário. São poucas as vozes, tirando o Bom Senso, que é um grupo organizado, que se manifesta. E são eles que têm, além da gente, a gente prega sobre esse calendário, eu estou aqui nessa bancada há mais de 15 anos e é sempre a minha ladainha, ninguém aguenta mais ouvir falar sobre isso. E uma coisa não muda. Antes de entrar nessa questão de São Paulo, eu queria fazer uma retificação. Você, amigo, delete aí o final do que eu disse no bloco do Botafogo passado, no Maracanã. Porque o jogo não é no Maracanã, o jogo do Botafogo é na Arena Amazônia. É na Arena da Amazônia. Isso. É o seguinte, esse pessoal precisa realmente ter a consciência de que eles são representantes do futebol. Os técnicos, os jogadores, eles têm que se manifestar de maneira mais coletiva e de maneira mais organizada. Fazer pressão, já que os cartolas que deveriam fazer isso são incapazes, são incompetentes, estão cheios de interesse em jogo aí e, portanto, não vão pressionar a CBF e as federações de futebol estaduais, né? Cabe mesmo aos treinadores, aos jogadores, começar essa campanha violenta contra a imprudência e incompetência, para não dizer outra coisa, da CBF. Aliás, pasmem, o calendário do ano que vem vai ser a mesma coisa com o jogo, data FIFA, coincidindo com o Campeonato Brasileiro. Saiu ontem, né, esse calendário, né? Bom, desfalque certo no São Paulo, o meia Paulo Henrique Ganso treinou e depois marcou presença na maior feira de games da América Latina. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Brasil Game Show, um evento para os aficionados em videogame. E este stand ganhou olhares curiosos. Lá estava Paulo Henrique Ganso disputando uma partidinha de futebol. Costumo brincar, né? Mas jogar bem eu não sei, não sou muito acostumado com videogame, não. O Kardec joga bem, mas o Souza também joga bem, mas eles acabam às vezes perdendo para mim. Você já se escolheu no jogo alguma vez? Tem que escolher, se eu não tiver no meu time, tem que derrubar esse treinador. Eu tenho que estar sempre no meu time, sim. Mas este game excluiu os times brasileiros. Por enquanto, o Ganso não pode se escolher, mas ele descobriu uma solução. Se não tem no Brasil, espero que possa ter na seleção brasileira. Então, né? Espero chegar na seleção brasileira para estar presente no videogame. Ainda pensando em seleção brasileira, Paulo Henrique Ganso é desfalque certo para o duelo contra o Atlético Mineiro domingo no estádio Independência, por causa do terceiro cartão amarelo. A gente vai ficar na torcida para que São Paulo possa vencer e nos próximos jogos eu possa ajudar
a dar continuidade nesse momento. E para o camisa 10, o título na temporada ainda é um sonho possível. Momento bom de 2 vitórias consecutivas, né, dentro do Campeonato Brasileiro, que nos colocou novamente na segunda colocação. Espero que a gente possa manter essa média de jogos, né, essa média de vitórias, para a gente buscar o Cruzeiro. E nesse fim de semana de folga forçada, adivinha onde Ganso irá ficar? Em frente à TV. Essa tua folga do fim de semana, certeza que vai ter jogo do São Paulo na TV e vai ter videogame também? Olha, principalmente o jogo do São Paulo na TV, né? O videogame eu não sei, mas se der, porque tem um filho também que tem que cuidar, então tem que ir devagar com o videogame. Homem adora videogame, né? Você também gosta, Celso? Mais ou menos? Mais ou menos. Alberto Helena Júnior gosta? Ah, tem muito livro para ler ainda. Então tá bom. Olha, amanhã o Palmeiras recebe o Grêmio no Pacaembu. Será a primeira vez que o Verdão enfrentará Luiz Felipe Scolari desde 2001. O jogo marcará também o reencontro do atacante Barcos com a torcida alviverde. Repórter Osmar Garrafa acompanhou a chegada do tricolor gaúcho à capital paulista na tarde desta sexta. A delegação do Grêmio desembarcou em São Paulo motivada pela reação da equipe no Campeonato Brasileiro. Com 46 pontos, o time de Filipão é o 4º colocado no Campeonato Nacional e sabe que para não sair do G4 na próxima rodada, a equipe terá que vencer o Palmeiras amanhã à noite no Pacaembu. Essa partida vai marcar também o reencontro de Filipão e Barcos contra o Verdão. No desembarque, os jogadores passaram rápido pelo saguão sem concederem entrevistas. Hoje, pela manhã, no Estádio Olímpico em Porto Alegre, o técnico Luiz Felipe Scolari comandou o último treinamento da equipe gaúcha. O detalhe é que os portões foram fechados para a imprensa e, por isso, a escalação do Grêmio somente amanhã, momentos antes da partida. O que se sabe é que Rodolfo, no departamento médico, e Marcelo Groi, defendendo a seleção brasileira, são desfalques para o compromisso de amanhã no estádio do Pacaembu. Do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Depois de voltar bem ao gol do Verdão contra o Botafogo, Fernando Praz reencontrará a torcida amanhã no Pacaembu. O goleirão foi o escalado para conversar com os jornalistas nesta sexta-feira. E o Alexandre Silvestre acompanhou e nos conta como foi aí o último treino do Palmeiras antes de encarar o Grêmio. Fazia tempo que o Palmeiras não vencia 2 partidas consecutivas, quase o mesmo tempo em que Fernando Praz esteve machucado. Ainda sem o goleiro, vitória em cima da Chapecoense. E com a volta dele, triunfo sobre o Botafogo no Maracanã. Tudo faz parte de um processo. Eu sou parte desse processo, né? Assim como os outros. Quando eu estava no departamento médico, uma época tinham 13 jogadores. Era um time e mais 2. Agora tem uns 5, vamos dizer. Então, esses 6 ou 7 ou 8 que voltaram ajudaram muito também. Este é um dos pilares da recuperação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Hoje, na 13ª colocação, 2 pontinhos apenas acima do Z4. Outros pontos fundamentais da reação, segundo Fernando Praz, são a troca do técnico. Dorival Júnior tem mais domínio da situação do que o Gareca. O que levou a diretoria a mudar o comando foi justamente um treinador com maior conhecimento do clube e do futebol brasileiro. Atribuir mais responsabilidade ao Valdívia, que virou o capitão. Às vezes que nem tu faz com o filho, né? Tu explica para ele que não pode fazer certas coisas, ele faz. Chega uma hora que tu diz, ó, pode fazer o que tu quiser e tu responda pelos teus atos, né? Na família alviverde, uma baixa em relação ao jogo passado. Marcelo Oliveira, suspenso, não pega o Grêmio amanhã no Pacaembu. No coletivo desta sexta-feira, Washington, recém-chegado do Joinville, foi o volante titular. No mais é Praz no gol, João Pedro, Lúcio, Tóbio e Juninho na defesa. Ao lado do Washington, Vitor Luiz, com Wesley e Valdívia nas meias. Além do Cristaldo e do Henrique, um dos artilheiros do Brasileirão, na frente. E muito cuidado com o reencontro de Felipão e Barcos com a torcida palmeirense. A gente está tratando como um jogo normal, não vejo essa ansiedade de reencontro, mas com certeza a torcida vai ter. Isso a gente não pode esquecer e também não pode deixar que passe para dentro de campo, porque muitas vezes a gente sabe como é que é. Quando o Barcos pegar na bola, a torcida vai querer que dê uma chegadinha mais forte e a gente não pode ir para esse lado. A gente tem que manter o equilíbrio. O Palmeiras terá 4 feras pela frente na sequência do Campeonato Brasileiro. Clássicos contra Grêmio,
Santos, Cruzeiro e Corinthians. E se não dá para matar um leão por rodada, ao menos vale a pena tentar escapar da fera. Eu vou contar uma historiazinha para exemplificar para vocês o que eu estou querendo dizer. 2 caipiras no meio do mato, proseando, de repente pinta o leão. Um deles já se prepara para fugir. O outro fala: "Ô colega, você vai correr mais que o leão?" E o primeiro responde: "Correr mais que o leão não vou, vou correr mais que você." Um cara que está correndo porque gosta no final de semana, ele corre numa velocidade, se esforça até um ponto. O cara que está fugindo de um leão, o cara vai correr mais. É a necessidade. Com o Fernando Praz, com o Wesley, com o Valdívia, eu acho que o Palmeiras vai começar, sabe, a levantar a crista. Já começou, né? Já está mais animado, mais confiante. E acho que o Valdívia, apesar de toda a irresponsabilidade que tem marcado, está sendo o grande maestro desse time. Verdade seja dita. Ok, então vamos ao resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Quem vencerá o Superclássico das Américas, Brasil-Argentina? Os meninos aqui apostaram na Argentina e deu Argentina. 52% dos votos. Ninguém mais está acreditando no Brasil, né? Bom, Gazeta Esportiva termina por aqui. Domingão, a partir das 9h30 da noite, tem mesa redonda Futebol Debate com aquela pizza gostosa. Estaremos aqui, eu, Alberto Helena Júnior. Gazeta Esportiva volta na segunda-feira com o grande Celso Cardoso. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Nos vemos no Jornal da Gazeta. Já pensou? Brasil e Argentina? Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Chega disso.